pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Laura, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje tá um friozinho aqui em São Paulo. Sério, a vontade de ficar na cama é grande. Eu não dormi muito bem essa noite, então eu acordei, era por volta de umas 5h40 da manhã, agora são 7 horas da manhã. Mas eu fiquei enrolando um pouco pra começar realmente o meu dia. Eu preciso agora fazer algum exercício físico, eu vou fazer aqui dentro de casa mesmo, porque eu assino um aplicativo de exercícios pra fazer em casa, porque realmente eu tô com preguiça de ir até a academia do condomínio. Que é assim, eu ando 1 quilômetro praticamente aqui dentro do condomínio. Eu tô com preguicinha de ir, eu tenho muita coisa pra estudar hoje, então hoje vai ser um study vlog, que eu tenho prova hoje, então eu quero rever alguns conteúdos, né, dar uma revisada e fazer alguns exercícios. Queria já também fazer uma programação de estudos, porque o concurso público que eu quero prestar já foi aberto e tal, o que é bom e é ruim, porque eu vou ter menos tempo. Eu queria ter me preparado mais. E eu achei que ia ser mais pro segundo semestre, que iam abrir o edital. Mas tudo bem, vai ser um concurso teste aí, pra gente ver como que eu vou estar. E eu tô animada, eu quero muito focar nos estudos agora, porque eu sei que é isso que vai mudar a minha vida. A mudança que eu tanto quero, que eu tanto desejo, vai ser através. Então, eu quero compartilhar com vocês essa jornada, que quem sabe um dia poder compartilhar com vocês uma aprovação. Então, espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo e bora lá! Largada aqui no sofazinho, ainda não comecei. Não vou gravar pra vocês, porque eu ainda sou uma aspirante atleta, então eu tenho muita vergonha. Mas vou treinar, depois volto pra gente poder estudar. O que eu faço? Aqui no meu quarto, gente, não tem muito espaço, né? Até na sala, a gente não tem um espaço do sofá ser muito grande, a gente não tem um espaço bom. Então eu treino aqui no quarto, onde eu estudo, onde eu faço as coisas, porque eu tenho um quadradinho aqui maior e que eu consigo fazer esse exercício. Vou mostrar pra vocês. É um espaço bem pequenininho, gente, para que vocês podem ver. É aqui que eu faço o exercício, mas eu consigo fazer tudo. Porque na sala, assim, não tem um espaço muito bom que eu consiga fazer determinados tipos de exercícios. Se vocês estão vendo meus gatos correndo e causando pela casa. Aí, ó, tá tudo amontoado já. Tem livro que já não cabe mais ali nas minhas prateleiras. A gente vai colocando, arrumando do jeito que tá. Tem material aqui para estudar. Meus cadernos, journals, o material de estudo de ontem que eu tava usando, então tá bem bagunçadinho aqui, mas é uma bagunça organizada, eu me encontro. Ai, ai, coloquei aqui, gente, vai ficar de cabelo preso, toda acabada, que eu terminei de fazer o exercício e eu tô morta, mas só que eu vou tomar banho mais perto de sair de casa, que eu preciso focar realmente nos estudos hoje. E eu preparei aqui uma coisinha simples, um suquinho de laranja que eu amo e um pão com requeijão light pra tomar, pra comer, e meus remédios que eu tomo de manhã. E bora ligar esse computador pra gente poder fazer alguns exercícios que eu quero fazer. Como ontem eu estudei muito conteúdo, quero agora, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser fazer uma média de 20 exercícios, pra eu ver como é que eu tô, pra ver como que eu vou lembrando das coisas, como que tá a matéria na minha cabeça, e depois eu vou fazer a releitura do material, caso alguma coisa não pegou. Então, é isso. Videoaula, tudo eu assisti ontem, hoje não é dia de assistir videoaula. E eu sou uma pessoa que precisa de videoaula, porque assim, se eu pegar só o PDF pra ler, gente, não entra, não entra. Aí eu ir acompanhando o professor explicando, eu tô usando a plataforma do Gran Concursos pra estudar também. Pego as aulas preparatórias para a OAB, então peguei as aulas de Direito Civil, a prova é sobre obrigações que eu vou ter hoje, então fica mais fácil. E a professora Roberta do Gran é sensacional, eu entendo tudo que essa mulher fala, ela dá uns exemplos, ela é divertida, então faz com que a matéria entre na cabeça, sabe? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu falei que eu não ia tomar banho, né? Porém, tomei.
tá muito frio. E aí eu coloquei roupa, tá por baixo, mas eu gosto de andar com um roupão, porque ele é quentinho. E aí, quentinha. Então é assim que a gente vai estudar hoje, de roupão, bem quentinha. E ainda tem uma cobertinha lá no quarto, porque se eu precisar, ela já tá lá pra eu colocar nas minhas pernas. Aqui, ó, cobertinha separada, prontíssima. Eu quero mostrar pra vocês como que funciona aqui a seleção das questões que eu vou fazer. Então aqui é o painel geral que tem no GRAM, eu fazendo uma propaganda do GRAM Concursos. E aí eu entro aqui em disciplinas. Então o que eu quero estudar hoje é Direito Civil. Aí eu vou escrever aqui que vai me selecionar mais fácil. Aí ele está aqui. E dentro do Direito Civil eu vou colocar o tema que eu quero, que é obrigações. Aí ele vai filtrar esse tema, e aqui tem o direito das obrigações. Eu vou colocar aqui noções gerais das obrigações, e aí vão abrir as questões. Então, aqui tem a disciplina, você pode escolher o assunto, qual banca você quer. Eu acho que eu vou colocar da FGV, porque são questões da OAB. Por quê? Porque geralmente os nossos professores têm colocado muitas questões da OAB pra gente fazer em prova. Então, quem está aí estudando por ela, a gente já pega meio que como as questões que a gente vai fazer na prova. Então, o estilo. É a mesma coisa quando a gente vai estudar para um concurso. A gente sabe a banca, a gente vai fazer muitas questões dessa banca para entender como que eles pedem determinadas coisas. Então, aqui na banca eu vou escrever FGV, Fundação Getúlio Vargas. Filtrar questões. Eu coloco filtrar questões de novo e aí agora vai ter as questões da FGV. Aqui estudando, o serzinho aqui quase não atrapalha, graças a Deus. Fica em cima aqui das minhas coisas, aproveitando e vendo o exame de um paciente querido que tá internado. Então, eu tô aqui, ó, eu fico alternando modo veterinária e modo estudante de direito. Eu falei que eu não ia assistir vídeo aula, mas eu coloquei para revisar alguns pontos. Essa é uma aula de revisão da professora Roberta, que foi a que eu falei do GRAM, mas eu tô assistindo pelo YouTube, pelo canal dela. Também aproveitei e imprimi uns mapas mentais. E agora, eu tirei aqui o meu quadro branco e as minhas canetas, porque eu vou, como se fosse dar aula, sabe? Explicar pro nada, e aí eu vou usar isso. Tive que tirar o roupão, porque eu me movimento muito, e aí, como ele é muito grosso, acaba me incomodando. Voltei com a roupa que eu tava antes de fazer um treino. E, gente, que fome. Que eu comi só aquilo. Aí eu peguei uma ameixa. Essa ameixa aqui tá deliciosa. Então, minha ideia, tava falando do quadro branco, é que desde sempre, ensino médio e na minha primeira graduação, na veterinária, eu acho que quando eu falo, explico pra mim mesma, meu Yorkshire da época, tadinho do Fred, ele odiava. Eu começava a falar, ele saía do quarto, ele queria dormir e eu falando lá na cabeça dele. E aí, isso entrava mais na minha cabeça, eu explicando. Teve uma prova de clínica cirúrgica, de cirurgia, que eu fui muito bem. Peraí, que o Bertô tá aprontando. Cara, nossa, esse gato hoje tá terrível. E eu tinha ido muito bem. Eu entrei numa sala vazia e comecei a realmente dar aula, e escrevendo na lousa e explicando, falando em voz alta. E depois que eu descobri isso, que essa técnica funcionava muito comigo, eu tenho feito quando dá, né? Quando dá um tempo. Hoje eu vou fazer, então, Nossa, meu quadro aqui tava aposentado, que eu tinha comprado há 3 anos atrás, quando eu comecei a estudar ali para concurso. E aí eu tinha comprado, quando eu morava sozinha ainda. E aí ele ficou aposentado por um tempo. Eu falei, mano, hoje eu vou estudar assim, porque me fazia muito bem. Então, por isso que eu peguei. Tenho até todo o kit, as canetas, tá tudo certinho aqui. Ele até tá manchado de ficar muito tempo parado, mas eu vou utilizá-lo. E eu acho que hoje eu tô mais confiante na prova de hoje. Eu acho que essa prova vai ser uma prova tranquila, assim, pra fazer. Não vou dizer que vai ser fácil, né? Mas eu vou mais tranquila, porque realmente eu me dediquei pra esse conteúdo. Eu espero muito, muito, muito. E bem, vamos ver. Outro dia, pessoal,
Nossa, aquele foi bem corrido. Eu tava estudando e aí depois me arrumar correndo, porque eu saí atrasada aqui. Minha aula começa às 7, a prova ia começar às 7h20. Só que eu moro um pouco longe. E então eu tenho que sair de casa no máximo umas 4 horas da tarde pra chegar lá por volta de umas 6. Porque se eu sair um pouquinho mais tarde, aí eu chego atrasada por causa do trânsito. Então, tive que me arrumar correndo. Acho que fui super bem na prova. Eu espero que eu tenha ido. Pelo que eu tava corrigindo, assim, as questões depois, se Deus quiser, eu fui bem. Hoje, o que eu tenho pra fazer hoje? Hoje a gente tem a apresentação de um trabalho de penal. Então, a gente é a parte da acusação sobre tráfico de drogas. Então, a gente vai apresentar. Eu tenho que dar uma organizada aqui, que tá tudo bagunçado, folha pra tudo quanto é lado, folha lá na sala dos meus estudos. E eu quero separar também os meus estudos, começar a fazer o meu cronograma dos estudos pro concurso do TRT, que segunda região, que é daqui de São Paulo, para o Tribunal do Trabalho. Então, é isso que eu quero fazer hoje, dar uma lida no conteúdo e também separar esse material do concurso já para começar a estudar. E também eu tenho uma prova no dia 6 de maio, que é a prova de Direito Processual Civil. Então, essa eu tô um pouquinho mais... Não, eu tava preocupada com essa que eu fiz essa semana. Então, eu quero já separar o material, já começar a assistir umas videoaulas para ir recordando, imprimir o material impresso. Imprimir o material impresso é ótimo, né? Imprimir o material aqui foi até umas questões de concurso que eu tava fazendo para estudar para a prova de quarta-feira. E aí, o que eu quero descobrir? Essa minha impressora, ela é incrível, gente. Essa impressora que não é de cartucho, né, que é toner, é ótima. Ela imprime muito e a tinta mal baixa. Gente, essa é a perfeita para mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de papel, de estudar com papel, eu aprendo mais escrevendo e falando alto. Só que ela não é aquela que vai a folha e volta para fazer frente e verso. Então eu quero aprender só qual lado eu viro para usar a mesma folha. Tipo, agora eu vou imprimir todas as pares, depois eu venho e imprimo todas as ímpares. Porque senão eu gasto muita folha, olha aqui. Aí eu gasto muita folha para imprimir, porque daí não imprime atrás. Aí eu gostaria muito de que imprimisse frente e verso. Então eu vou tentar descobrir isso hoje, como que faz. Eu vou fazer um teste com o meu trabalho da faculdade de penal, que eu vou imprimir, daí eu leio assimilando. E é isso, vamos lá? Vamos ver se vai dar certo. Já dei uma organizada aqui. Eu vou mostrar pra vocês onde é a minha pasta que eu guardo meus materiais impressos. Eu vou precisar de mais espaço. Tô vendo até o final do curso, porque se até hoje eu já imprimi tanta coisa, imagine por mais 3 anos e meio. Acho que vai ser muito mais. Então eu vou tentar imprimir frente e verso aqui e te conto se deu certo. Gente, eu sou uma velha senhora que acha que trabalha num escritório há muitos anos atrás e que a tecnologia ainda não chegou. Porque eu tenho essa caixa. O Felipe falou, meu Deus, eu tô montando escritório quando ela chegou aqui. E ela é para guardar fichas. É que tá caído aqui, mas ó, ela tem as divisórias, que teoricamente por ordem alfabética. E o que eu guardo aqui? Mapas mentais. Então eu imprimo os mapas mentais, coloco aqui, tá até bagunçadinho, ó. Ou eu faço assim. Tem uns documentos meus que não deveriam estar aqui, por sinal. Vou guardar em outro lugar, pôr na minha gaveta que é melhor. Senão eu esqueço. E aí eu peguei ela para poder guardar os mapas mentais que eu imprimi da prova de penal, que foi semana passada. Então, eu imprimi o de direito civil também, só que eu não sei onde tá. Deve estar na outra coisa de 1900 e nada que eu tenho, que são estas pastas, assim, para guardar o conteúdo. Então, ela tem várias divisórias, e aí aqui é o material impresso. Só que, né, não vai dar uma pasta para 5 anos de faculdade. Primeiro semestre eu não fiz isso. No segundo eu já fiz, e agora que eu tenho uma impressora, é que a minha impressora antiga era de cartucho. Então você imprimia, tipo, 50 folhas já acabava a tinta. Então eu não conseguia ficar imprimindo. Mas agora eu tenho um paraíso nas minhas mãos. Então eu vou precisar de mais espaço. Porque isso daqui é só da faculdade, tá? E para concurso, como que eu vou guardar as coisas? Gente, eu sou muito papel. Porque matéria que eu estudo, assim, no computador, no tablet, coisa, eu vou muito mal. Eu tenho que ter o papel. Eu não sei o que acontece. Eu sou meio
meio assim, meio doidinha. Mas aí eu guardo isso daqui, a minha pasta. Aí eu aproveitei e achei esse bloquinho aqui, que é da Studs. Aí eu tinha usado só uma folhinha. Falei, menina, vou usar mais. Ele é reposicionável. O que eu adorei, porque se acabar, né, a gente compra só a folha. Ela veio em alguma caixa de papelaria que eu assinava. Aí eu também fui pegar essa caixa aqui. Aí achei umas... Ah, esse daqui é o edital do concurso que já foi. Então vou guardar. E é isso. Gente, o vídeo de hoje é isso. Aí vocês viram um pouquinho de como é os estudos do lado daqui, como que eu me planejo. Tem a parte do o ler no papel, é muito importante para mim. Eu resgatei o que eu fazia no ensino médio, que é pegar a quadro e escrevendo e falando. Isso faz muita diferença. Eu vi uma diferença enorme no momento prova. Então vou agregar isso novamente na minha rotina. Eu fazia mais no ensino médio e no início da faculdade de veterinária, então vamos trazer direito para os conceitos entrarem mais na minha cabeça, porque passou a prova e eu ainda tenho muito fresco aqui, se eu for parar para conversar sobre obrigações. Então eu quero trazer isso novamente para minha rotina de estudo. E, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho de como é essa rotina por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal. Claro, comente aqui como que é a rotina de estudos do lado daí. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!